Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live. Vou esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai chamando o pessoal. Deixa eu já ver se... Já vou chamar a Carol aqui. Olá! Prontíssima! Tudo bom? Nossa, amei! Amei sua blusa, tá linda! Eu tinha que Gente, caprichar, né? Afinal de contas, a live era com você. eu imaginei. Eu falei assim, não, gente, relembrando os últimos tempos, né? Eu falei, eita, já sei que a Miriane vai estar maquiada. Agora eu tava me maquiando, meu marido perguntou assim: você vai pra onde? Você vai sair? Eu falei: não, só vou pra live mesmo. Não, mas olha, poxa, a gente até que seria sair depois, né? Para assim, para pelo menos gastar a maquiagem. O que eu falo quando eu faço meus vídeos, eu falo, não, tem que gastar a maquiagem, Não aproveitar é? o momento. Gente, que delícia. Obrigada, Miri, pelo convite. Assim, eu não sei nem o que dizer, porque a nostalgia é muito grande, aqueles tempos, Muito, né, né? Carol? Muito mesmo. Quem diria, né? Essa é a parte boa da internet, né? Que a gente reencontra, assim, muitas pessoas queridas, né? Às vezes o Sim, pessoal fala, ah, não, eu não perco tempo com redes sociais, blá, blá, blá. Eu falo, eu também não perco tempo, mas eu não saio delas, porque se eu sair, eu perco contato com muita gente que eu quero manter o contato, né? A gente precisa saber aproveitar, né? Saber aproveitar as coisas boas que as redes sociais dão pra gente também, né? nossa, totalmente. É o que me faz refletir muito esse quadro que você tem atrás, que é o dedo de Deus, né? Aham. Eu fico sempre pensando assim, toda vez que eu te vejo, eu falo, nossa, tem um propósito aí, tem algo além para Você sabe que unir. esse quadro a minha sogra ganhou de uma pessoa muito querida para ela. E quando a gente ia se casar, ela estava se mudando e não ia caber na casa dela. Ela perguntou se a gente queria. E aí ele estava já meio desbotado, o Ivo mandou até refazer ele e a gente quis colocar aqui no quarto, porque realmente assim é uma obra de arte, né? E ao mesmo É, tempo tem um significado muito profundo também, né? tem, nossa, é bem bonito, já é uma meditação, é isso aí. Verdade. Fazer live de casa, eu estou em casa também, o quadro que eu tenho ali é uma mulher, assim, também foi presente do pai, né, do meu pai nesse caso, então aí a gente ia honrando as nossas origens, isso é muito bom. Com certeza. Carol, se apresenta um pouquinho para o pessoal, né? Claro. Bom, antes da gente se apresentar, deixa eu explicar por que surgiu essa live, né? Surgiu de uma conversa minha com a Carol, né, Carol? Que a gente estava conversando pelo WhatsApp, que eu tinha uma inquietação muito grande, né? Que eu vejo que, às vezes, as pessoas falam que a mãe que trabalha o dia todo fora e que deixa a criança o dia todo no colégio ou na creche, ela está terceirizando a educação dos filhos, né? E eu acho que isso é uma coisa assim muito dura para uma mãe que ela se preocupa com a educação do seu filho, né? Que ela realmente ama seu filho e se preocupa com a educação do seu filho. E, e foi por isso que eu quis convidar a Carol, porque numa live você comentou alguma coisa nesse sentido, né, da importância da parceria entre o educador na escola e os pais em casa, e a diferença que faz, né, um pai ou uma mãe presente, ou um pai ou uma mãe ausente. Exato. E, e aí agora eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse assim, né, um pouco da sua família, da sua carreira. Ótimo, ótimo. Primeiro eu preciso agradecer os corações, porque tem uma pessoa super importante hoje que ficou de me mandar um monte de coração. Então, a minha primeira fala é para agradecer esses corações, porque eu sei que muitos são do André, do meu filho. Ai, que Eu já posso lindo! dizer, olha que o André, Bem-vindo aqui, André. 7 anos, e ele é um grande incentivador do meu trabalho, me dá várias dicas e ele é o meu espelho para a maternidade.
foi assim que tudo começou. Além de eu ser uma pessoa que amo falar, amo formação, também tenho essa inquietação, Miriam, não por menos que a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, por outras razões, outros propósitos, mas também esse propósito de trazer uma mensagem, né? Uma mensagem do bem, uma mensagem de valor, de sentido da vida. Mas o que é que veio acontecendo desde então? Bom, vou trazer uma história bem rápida da minha trajetória. Eu vou fazer 15 anos de casada, Miriam. 15 anos é muita coisa. Eu olho pra trás e falo assim, nossa, eu me casei, eu acho que eu era quase que criança ainda. Agora que eu fico com 25 anos. Agora que a vida está desabrochando de uma outra forma. E como que chegou para mim essa questão de estudar mais a fundo a maternidade, criação de filhos? Eu era professora de uma escola chamada ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Trabalhava com gestão de pessoas, gestão de projetos, enfim, vários assuntos. E daí fui pensando, como é que eu vou conseguir manter esse ritmo de trabalho com a maternidade? Que é um dos nossos temas. Afinal, para quem está chegando aí agora, a gente se planejou. A Miriam, planejamento em pessoas, e que tudo ela me passou. Eu falei, ótimo, é muito bom trabalhar com gente organizada, como você. Oi, Marcos. Bom, e aí como que aconteceu tudo isso? Eu fui me planejando já para ser mãe. Era algo muito, assim, sentido e organizado. Eu não queria ser uma mãe relapsa, uma mãe que fosse por um acaso. Afinal, eu estava tendo a oportunidade de planejar e colocar muito nas mãos de Deus, como que seria esse projeto da maternidade. E aí, quando veio a maternidade, eu já estava estudando sobre muitos assuntos na área, assim, a disciplina positiva, a comunicação não violenta. E eu me preocupava muito nessa questão da gente olhar para a maternidade e falar assim, tem algo na humanidade que está nas mãos dos pais. Ou você é mãe, ou você passou por uma mãe. Se você é homem, você passou por uma mãe. Você passou por um útero para estar aqui, porque você não nasceu da plantinha. Não. Então, exatamente. Nossa, os maridos estão presentes. Isso é muito bom. O meu se chama Silvio e a gente se conheceu há 17 anos, né? Então, foi muito um projeto de olhar para a vocação, de olhar para esse elo do casal. E como eu já trabalhava muito, tinha uma vida profissional bem assim ativa, eu dava aula o dia inteiro, eu fui advogada, uma das minhas formações é o direito. E aí, eu, com toda essa bagagem, Miriam, imagina, né? Multi-coisas, eu falei, agora está na hora de eu ter um filho. Porque eu vou me lembrar sempre da minha capacidade profissional. E a gente, como mãe, como mulher, fica um sofrimento, uma dicotomia, porque ali é tua cria, né? Como é que você faz com essa cria? Porque é biológico a coisa. E aí, como você vai largar a cria? Como é que você vai trabalhar? Você precisa sustentar a cria. E muitas vezes o que vem, que cai no teu bolso, já vai direto para a boca, para alimentação, não sobra muito dinheiro para as outras coisas. E daí eu ficava nesse sentimento, assim, eu vou me organizar para quando eu for mãe, que seja um projeto realmente com o pé no chão, com esse receio de terceirizar. O que é a terceirização, né, Miri? Assim, a terceirização em si não é que você terceirizou quando você deixa na creche, muito pelo contrário, às vezes você deixar na creche é a melhor opção que você tem. Porque você vai saber que seu filho está bem cuidado, que você vai estar feliz quando você vai trabalhar, você vai estar cumprindo a sua tarefa. A terceirização em si é quando você entrega para o outro uma tarefa que é só sua, gente. E a tarefa da gente é formar outro ser humano. Né? Então, assim, o grande tema, esse tema central de conciliação da vida, da maternagem, né? A vida materna com a vida profissional, é a gente olhar quais são os meus parâmetros.
né? O que é que eu estou levando? Qual é o meu tipo de formação que eu estou passando para essa criança, para esse adolescente, até para o bebê, porque o bebê está captando tudo, desde o útero. E aí, como eu amo falar, eu vou concluindo como é que eu cheguei em uma das minhas formações que eu sou hoje. Hoje eu sou psicopedagoga, porque eu senti necessidade de ter uma formação mais pautada, mais com parâmetros científicos, olhar para a neurologia mesmo. O que o cérebro diz sobre o comportamento? O que a emoção tem a ver com uma fase, um estágio da criança? O que a questão dos pais pode auxiliar? Pais separados, pais não separados. E hoje eu tenho um consultório, atendo pessoas, amo isso, assim, atendo muito, em grande parte, as mães, e a gente conversa demais sobre esses temas, é uma delícia. É isso, me apresentei. Imagino. Imagino. E assim, Carol, eu acho que bom, para quem não me conhece, né, quem está chegando aqui do canal da família, meu nome é Miriene, eu tenho um filho de 3 anos e 6 meses, chamado Davi, sou esposa do Ivo há 5 anos, né? Hoje eu sou funcionária pública, então eu trabalho 8 horas por dia e o Davi fica 10 horas por dia na creche, né? O que para mim, às vezes, é um motivo de sofrimento, sim, né? A gente não pode falar que não, né? Porque eu sempre sonhei, desde adolescente, sempre sonhei em trabalhar meio período e ter meio período com os meus filhos em casa. Filhos no plural. Mas as voltas da vida, como você falou, né, me fizeram estar aqui hoje como funcionária pública, trabalhando 8 horas por dia e deixando meu filho 10 horas por dia numa creche, né? Estou fazendo tudo o que eu posso para que algum dia eu possa diminuir isso, e eu sei que nunca será tarde para que eu possa ter um pouco mais de tempo. Eu tenho amigas que são profissionais liberais, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é fono, e eu vejo como ela conseguiu, durante toda a infância dos filhos e a adolescência, porque às vezes a gente acha que a infância é o momento mais importante, mas eu acho que a adolescência é aquele momento, assim, talvez ainda mais importante da presença da mãe e do pai na educação daquela pessoa, né? Daquele ser humano. E eu vejo, né? Hoje os filhos dela são adolescentes, uma tem 15, outra tem 18, e eu vejo os frutos, né? De uma mãe presente, apesar dela trabalhar a vida inteira, né? Quando nasceu o primeiro filho, ela já trabalhava, inclusive eu acho que ela estava na faculdade ainda, né? E isso para mim, assim, sempre foi um exemplo, né? Porque eu vejo numa pessoa que eu convivo, que eu admiro muito, uma mãe presente na vida dos filhos, né? E eu gostaria muito, né, de ser ainda mais presente, assim, presente em quantidade de tempo, né? Mas a gente também sabe que às vezes a presença é mais em qualidade, né, Carol? Às vezes eu penso muito nisso, muito. Eu estava conversando com uma amiga minha também, que eu acho que você conhece, a Thaís Soares, que ela é psicopedagoga também. Sim. E ela vai me ajudar a fazer esse ano um plano de formação para o Davi. Porque o ano passado eu fiquei meio, tentando muitas coisas, né? Com isso de querer ter tempo de qualidade com ele, de estar presente e tal. Eu comecei a fazer atividades, não sei o quê, depois eu vi que não era o que eu tinha que fazer, não era aquilo que eu precisava fazer com o Davi, né? Que o meu papel hoje com o Davi, como mãe, é formar a personalidade dele, né? É o que você falou, é formar um ser humano, né? Formar a personalidade dele e formar a parte religiosa dele, que isso ele não tem na creche. Na creche ele já tem atividades, ele tem psicomotricidade, ele tem uma série de coisas que eu até posso trabalhar durante as férias, no fim de semana, de vez em quando, mas o mais importante não é isso. Então, esse apoio da Thaís me ajudou muito nesse sentido. E eu queria, assim, saber de você também, né? Você, assim, na tua experiência como mãe, primeiro, na tua experiência como mãe, como você vê essa conjugação, né? Como você vê isso de estar trabalhando fora? Quanto tempo você fica fora? Eu não sei como é que é a tua rotina. Imagino que não seja tão
tão tranquila assim, né? pelo tudo que eu vejo você fazendo. Mas como é para você conciliar a sua rotina profissional com a maternidade? Adorei, Miriene. Essa pergunta, ela é linda, porque eu me imaginava lá atrás, quando eu era essa profissional, que trabalhava 8 horas por dia e dava aula na pós-graduação à noite. Então, assim, eu trabalhava de dia e de noite, eu ficava pensando, nossa, como que eu vou conseguir conciliar isso? Então, eu já tinha um certo feeling, mas isso aí é uma exceção, nem todo mundo. Às vezes você não vai conseguir engravidar com tudo planejado, com tudo certinho, com dinheiro, para investir, etc. Então, a gente precisa falar para as pessoas em geral. No meu caso, da minha rotina, como é que eu consigo fazer? Eu consigo sim conciliar tempo em qualidade e em quantidade. Mas o que é que eu faço? Eu tenho de manhã, no meu período da manhã, que é o período que o André está em casa, eu tento ao máximo não marcar atendimentos. Porém, à tarde, que é quando ele está na escola, ele entra por volta de 1 da tarde, eu já posso deixar ele, posso buscar até às 7. Então, não é um período tão curto assim. Daí eu consigo trabalhar, só que vira e mexe, eu tenho atendimento à noite. E é um horário também que demanda muito da criança. Quer queira ou não, se a gente for fazer um paralelo, ele está na creche durante o dia, você está trabalhando, mas à noite vocês provavelmente vão ter um tempo juntos. No meu caso, quando eu tenho atendimentos à noite, o que eu gosto de fazer? Aí é a vez do pai. Só que o que eu penso aí sobre isso? É a vez também do pai, não é que o pai vai ajudar, porque isso é muito importante. O pai vai simplesmente participar no papel que cabe para ele. Nossa, Carol, eu tava pensando nisso. Antes da gente entrar na live, eu tava pensando, gente, a gente tem que falar do papel do pai. Porque agora que o Ivo tá mais tempo em casa, porque durante os 3 primeiros anos do Davi, ou seja, até 6 meses atrás, ele ficava fora de segunda a sexta. Ele só estava em casa no fim de semana, né? Hoje eu vejo como é importante ele ter esses momentos a sós com o pai. Às vezes a gente tem que se retirar um pouquinho até, né? E deixar ele ter esse momento e ele ser o pai que ele é, né? Não o que eu quero que ele seja, né? Porque também as mulheres adoram fazer isso, né? Elas querem mandar, né? Querem mandar no marido e o marido tem que fazer do jeito que ele quer. Não, a educação do filho é dos dois, né? Então, quando a gente pensa em terceirizar ou em ter tempo de qualidade, eu estava na cozinha e o Davi estava com o Ivo brincando, né? E fazendo uma confusão. Eu pensei, eu não estou lá com ele, mas ele está tendo o que ele precisa. Né? Ele está tendo uma mãe que está fazendo algo. Eu tenho uma prima que colocou um quadro na cozinha. Cozinhar é um ato de amor. Que né? lindo. Eu tenho ele tem uma mãe que está na cozinha fazendo a comida para ele, porque ama e quer cuidar dele. E um pai que está presente com ele, brincando, fazendo alguma coisa. Então, desculpa, te interrompi, mas é que você falou estava falando do pai, né? Do momento dele com o pai. Exato. Esse momento com o pai, para mim, é um desafio. Porque como eu tenho uma flexibilidade de horário muito tranquila e também tenho pessoas que me apoiam, então fica aquela coisa assim, até que ponto que para mim é natural soltar para o pai? Porque a gente passou por várias questões, meu esposo passou por uma questão de saúde, meu filho passou, meu esposo ficou 1 ano sem poder pegar o André no colo. Então, tem questões que você fala assim, poxa, pra gente, mulher, muitas vezes é mais fácil a gente fazer o quê? A gente segurar pra gente. Só que ainda tem um agravante, a gente é mãe de menino. E é o potencial do homem com o homem. Né? Isso é muito importante, essa formação, essa identificação. Assim como se fosse uma filha menina, ela também precisa conhecer o masculino, partilhar do masculino, estar nesse mundo masculino e entender que o masculino tem vezes que ele vai ter uma firmeza diferente, que ele vai ter um tipo de disciplina ainda mais assertiva do que o nosso tipo de acolhimento.
Mas é aí que entra a terceirização, porque isso é tão bonito. E quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, foi com um pediatra que se chama João Carlos Martins. Ele tem vários livros. Um grande livro dele é sobre... Ele é de São Paulo. O grande livro dele é sobre os 1000 primeiros dias do bebê. E eu preciso citar uma amiga em comum, que é a Vanessa Macedo, a Vanessinha. Ela merece até um coraçãozinho. Se ela não estiver acompanhando, ela é madrinha do meu filho, ela é pediatra do meu filho. Olha só. Pois é, a gente tem uma amizade há tanto tempo quanto com você, né, Miriane? Uhum. E o que eu vejo, assim, que eu aprendi muito por ter sido mãe, primeiro que ela, que é pediatra, a gente tinha muitas trocas, né? E eu ficava assim pensando, gente, ela me falava, Carol, você vai contratar uma babá? Né? E essa era a primeira questão da terceirização. Quando a gente pensa, a primeira figura da terceirização é a babá. Eu acho a babá excelente. Eu acho, assim, uma figura maravilhosa para a família que consegue ter financeiramente, emocionalmente, etc. Não foi o meu caso. Né? Eu não tive condição de ter uma funcionária, uma babá, etc. Mas eu tenho uma pessoa, sim, que me ajuda. E foi uma opção financeira, porque, como eu te falei, eu vinha trabalhando muito para juntar dinheiro para poder conseguir ter essa coisa do filho, assim, não colocar tão terceirizando tanto de uma forma no início. Mas quando veio, Miriam, essa questão de saúde, eu ficava pensando como que eu posso conciliar o cuidado de outros e fazer... O que é o grande detalhe? Fazer do jeito que eu e o meu esposo olhamos para a educação. Porque o problema da terceirização é quando você solta. Aí sim. Agora, se você tem um cuidado de uma pessoa que você sabe, confia, consegue conversar. Poxa, vamos ver qual vai ser o parâmetro. E conversar numa boa. Ó, se ele der uma birra, como é que você vai agir? Você vai gritar? São combinados que não saem caros. Porque na creche você sabe que vai ter pelo menos assim, um cuidado diferente, porque a própria questão pedagógica vai ter um parâmetro, vai ter um roteiro de como cuidar da criança, não vai bater, não vai deixar de castigo. Mas como é que fica para essa mãe que provavelmente está nos assistindo e ela é a babá que tem que terceirizar os filhos dela? Para ela ir cuidar dos filhos de outro. Olha só que situação. E aí fica complicado, porque a gente olha e fala assim, nossa, como que é a nossa vida? Como que é essa rede de um chegar para o outro? Então, o que a gente, como mãe, no seu caso, que trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, o Davi está na creche. Então, vamos dizer que vocês têm 3 horas de tempo de qualidade. Não é? No dia que ele tá bem, agora que ele já tá malzinho, porque antes vai ver ele já chegava e dormia. Então, que Exatamente. tempo que é esse? E aí, o que é que eu aprendi muito sobre tempo de qualidade, Miriane? Eu aprendi que o momento do acordar e do dormir são fundamentais para a formação do ser humano. Porque a gente sai, é muito bonito. E aí a gente tira um pouco essa culpa que fica nos ombros, né? Porque eu posso estar até falando com uma mãe que é aeromoça e que ela fica, olha, ou uma médica ou uma enfermeira, e a Fran que está aqui ouvindo, ela é fono e ela já trabalhou em hospital, e às vezes ela tem uma escala que ela dorme, dá plantão no hospital e deixa o bebê. E às vezes não é só o bebê que vai ficar 10 horas sem vê-la, ele vai ficar 24 horas. Constantemente. E daí, esse peso que fica nos ombros é muito grande. O que a gente pode fazer? No momento que essa mãe tiver, se ela puder, ou todos os dias colocar esse bebê para dormir, essa criança para dormir, ótimo. Só que se ela não puder, então esse primeiro laço é no acordar e no dormir. Porque a criança onda teta. Davi, tem alguma coisa aí ao redor? Não, caiu. O Davi tá dormindo. Caiu alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas tá tudo bem. Às vezes a gente tem uma mãe que tá ali, né? Que ela quer fortificar esse laço. Como que ela pode fazer? Carol, não tem como. Eu saio antes do meu filho acordar. Ou eu vou trabalhar antes dele dormir.
tenta pelo menos, escolhe umas 4 vezes na semana, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Eleger, mesmo que você seja plantonista. Por que que o dormir e o acordar são muito importantes? Porque a gente vai entrar em outra onda cerebral. A gente tem o nosso sono, alfa, enfim, N, teta e várias ondas. Já até me esqueci os nomes. Mas a gente vai entrar na frequência mental. Entrou num estado de relaxamento muito profundo. Essa criança acordou. Se ela consegue ter o afago da mãe 3 vezes por semana e ela se sentir amada, se sentir única, se sentir querida, gente, isso é tudo. Você parou de terceirizar essa questão do vínculo primário, você traz ele de volta para você. Isso é tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para mãe e mãe, porque a coisa está mais moderna, né, Miriane? A gente quer de outro tempo, né? A gente precisa incluir. E você sabe, Carol, que agora você falando isso, eu nunca tinha escutado falar que o momento de acordar é importante. Muito. Eu não sei porquê, desde que o Davi aprendeu a sair sozinho da cama, toda vez que ele acorda e sai do quarto, se eu já estou acordada, eu ajoelho no chão para ele me abraçar, me beijar, às vezes ele senta no meu colo, a gente fica conversando um pouquinho, tá? É aquele momento bem gostoso. Mas era uma coisa minha, um carinho meu, mas eu nunca tinha ouvido falar que o momento de acordar, de dormir, sabe, né? Porque tem até livros ensinando, rotina de sono, eu mesmo já fiz um vídeo sobre rotina de sono, mas olha, o momento de acordar para mim foi uma novidade agora. Momento de acordar, gente, para você que tá com a culpa da terceirização nos ombros, assim, eu sei como é que é, porque eu sou muito aquela galinha dos ovos debaixo da asa, eu sou mega criticada com isso, mas assim, assumo, sabe? Eu falo, e tenho conseguido superar isso, o meu movimento é um pouquinho diferente desse, deixar soltar mais um pouco. O que é que eu faço no momento de acordar? Oi, tudo bem? Você é amado. Esse dia não volta. Esse dia é único. Olha quanto que para criança isso é maravilhoso. Porque você pode falar a data. Olha quantas coisas que você já está trabalhando aí. Afinal, como psicopedagoga, a gente vai trazer um pouquinho da pedagogia. O que você está trabalhando? A segurança, entre aspas, de que cada dia vai continuar. O sol vai voltar. Né? Então, o dia, a noite. Você, de repente, pode ter aquele quadro típico de estações ou aqueles calendários de mesa. Você pode, nesse momento de acordar, se é uma criança que está numa fase de alfabetização, você vai lá e circula, hoje é esse dia. No nosso caso, aqui em casa, quando está em período de aula, meu filho tem na mesinha de estudo um calendário que tem uns blocos que ele vai mudando o mês e os números. Então, a gente vai lá, algumas vezes a gente muda esse número. E aí, às vezes, ele me pergunta, hoje é que dia? Aí eu falo, hoje é terça. E ele fala, não, que dia que é o número? Ou seja, a gente está acostumada a ter uma noção de tempo. Ou seja, já acordou aprendendo. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E agora, outra coisa muito importante que a gente vai trazer, que essa eu amo de paixão. Meu filho, você sonhou? Isso é muito legal, porque às vezes a gente não estimula e não lembra a criança. Você deixa com que a criança fale que sonhou. Gente, sonhar é lindo, sonhar é bíblico. Se a gente for, independente da religião da pessoa, se ela for olhar na Bíblia, quantas histórias vêm a partir de sonhos? Várias. Né? Então, aí você já começa o seu dia com vínculo. Vínculo e afeto é o grande protetor da terceirização. Beleza, Carol, consegui 3 vezes por semana, estou fazendo isso. Isso é um mega tempo de qualidade, porque às vezes a pessoa pode ter 10 horas por dia com o filho, mas não fez nenhuma conexão com o filho. Ela terceirizou para a TV, ela terceirizou para o porteiro que vai ficar olhando as crianças, ela terceirizou para o brinquedo eletrônico. Então, a terceirização ela é muito mais sutil do que a babá que você contratou, ou a creche. Né? Então, aí é que eu gosto de ver que existe um conceito muito além. E a gente se apossar
dessa questão de ser o primeiro vínculo com os filhos. Um grande mestre meu, ele falava isso, que o que fez dele ser um mestre é que os pais dele sempre, um mestre de ensino, de cursos, os pais dele sempre perguntavam: você sonhou hoje? E a criança, aí o que que tá? A criança vai começar a ter sonhar, sonhei? Como é que foi? Não, não sonhei. E você também, aí, ou seja, vocês estão começando a fazer um vínculo que é muito mais interessante. Aí sim, que o afeto entra, a conexão entra de uma forma muito orgânica. Dica diferente, né? Tem até a Ana Karina, deve ser, não sei, bem-vinda, ela tá agradecendo essa questão do sono, ela achou muito legal a questão do sonho. Tá, deixa eu ver aqui o que mais que eu ia te perguntar. Qual é a diferença que você, como psicopedagoga, nota, né, numa criança que tem os pais presentes de verdade e a que não tem, né? Não. Mesmo aquela criança. Super gritante, gritante, gritante. Essa área mais me chamou a atenção quando o meu filho foi entrar na escola. Porque eu fiquei nessa dúvida. Como eu estava dizendo, para quem entrou um pouco antes, eu fiquei um tempo, assim, minha questão de horário, um tempo que eu tenho mais disponibilidade com o meu filho, eu sou autônoma, eu trabalho no consultório, etc. Então, quando eu fui colocá-lo na escola, eu pensava, gente, será que precisa? Né? Ele já tinha 3 anos, era essa a questão. Mas eu falei, bom, é um filho único, que é o seu caso também, né, Miriane? Menino que tem muita energia, quer brincar, quer a expansão do corpo, quer socializar, ele tem esse valor dele, ele é muito generoso, então ele quer estar em comunidade. E eu falava, não, eu não posso privar isso dele, porque eu não vou suprir essa necessidade que ele tinha. E aí, o que é que aconteceu? Coloquei na escola. Primeira reunião de pais, né, no primeiro bimestre. Toda aquela reclamação, criança que mordia, outra. Você já deve ter passado por isso, né? Você tá nessa fase, na verdade, né? Pô. De bater, de brigar por conta de brinquedo. E, ai, fulano não é mais meu amigo. Ai, eu não vou chamar mais ele pro meu aniversário. Ai, não sei o que, aqueles dramas. Aí foi na reunião. Quando eu olhei para todos os pais ao redor, eu simplesmente falava, nossa, tá aí o retrato, tá aí o espelho. Ou seja, essa sua pergunta é exatamente isso. É o reflexo. Os pais presentes conseguem, não é que eles vão ter crianças perfeitas, mas eles conseguem ter um elo maior, uma conexão maior. Os pais ausentes, quais são esses pais? São os pais que terceirizam para a escola essa questão do vínculo. Pode ser que você seja um pai e mãe, eu preciso repetir isso, porque eu tenho várias amigas que têm crianças no integral, como você, fica o dia inteiro na escola. Mas são crianças encantadoras. Por quê? Porque o pai e mãe conseguiram fazer esse vínculo do nascer ao pôr do sol. De acordar e dormir. Que vínculo que é esse? Eu sei qual é meu porto seguro. É o meu papai e minha mamãe. E aí sim você vai soltar para a vida. Porque qual que é o movimento da terceirização? Soltar para a vida logo. Não, porque eu vou soltar, porque meu filho é para o mundo. Gente, mas peraí, cadê a raiz? Né? Cadê a raiz? Cadê esse solo fértil? Então, o que a gente está falando aqui é muito, muito importante. Se você tiver alguma colega, algum coleguinha do seu filho que você está percebendo que tem um comportamento que está um pouquinho diferente da média, tenta às vezes trazer essa dica, falar para essa mãe, para curtir o seu canal, por exemplo, Miriene. Tem o meu canal, que é o canal da família, que também tem assuntos que são interseção um do outro, né? E aí é que a gente apoia essa rede de apoio que a internet traz.
Quando a gente... A Karina está falando, isso faz todo sentido mesmo, porque a terceirização, ela é um perigo. Às vezes a gente pode estar presente, mas pode estar terceirizando sem perceber. Alguém falou alguma coisa aí. Nossa, foi a Tassi. Oi, Tassi, bem-vinda. Deixa eu pegar uma água. A Tassi era aeromoça, comissária de bordo, né? E ela deixou de ser para poder ficar com o Gabriel. Ela tá fazendo um trabalho muito bonito no blog dela também. Ai, Tassi, vou te seguir. Sabe por quê? Porque eu vejo que a conexão, ela é isso. E a infância, ela é isso, né? Da gente se doar. A infância é tão rápida, gente. Muito. Voa. 100% da vida é a infância. E sabe que até os 100, né? Eu queria te perguntar também, Carol, você falou aí dessa questão, né, do acordar e do dormir. E falou essa questão da gente estar terceirizando as crianças ao longo do dia para outras coisas, né? Para televisão, para os eletrônicos e tal. Que conselho você dá para as mães? Porque eu também tenho algumas seguidoras, né, e amigas até, que são aquelas mães que ficam o dia inteiro em casa com as crianças, mas elas também têm que dar conta da casa. Oh, super, super. E aí, como é que ela vai conseguir? Porque assim, eu às vezes, nas minhas férias ou no fim de semana, às vezes eu falo, caramba, se eu não me policiar e não disser, agora eu vou sentar para ficar um pouquinho com o Davi, eu passo o dia inteiro que nem uma maluca fazendo coisa da casa. Porque você termina o almoço, você já tem que lavar a louça, depois você tem que já preparar o lanche, aí depois você lava a louça, tem que preparar o jantar, aí depois é hora de colocar para dormir, e não acabou o dia, né? Só na cozinha você já vai gastar metade do seu dia, pelo menos, né? A gente precisa ter umas ilhas de conexão, né? Essas ilhas de conexão vão ser as ilhas que vão formar as nossas memórias futuras. Porque o que acontece? Agora eu quero falar para as mães, assim, porque a gente fica com foco na criança. Mas o que acontece? A gente, como mãe, a gente está tendo o poder de formar muitas das memórias emotivas daquele outro ser. Você fica o dia inteiro com seus filhos, você faz homeschooling, você largou o teu trabalho, porque você fez as contas, você tem 3 filhos, 5 filhos. Aqui em Brasília tem muita gente assim. E aí você fez as contas, não vale a pena, por mais que você tivesse um salário maravilhoso, mas é melhor você educar em casa. E é melhor você fazer a tarefa de casa, não tá conseguindo funcionária, boa, etc. Tá, você precisa de uma ilha de conexão. Mas primeiro com quem? Com você. Com você. Gente, a gente precisa se abastecer. A Tassi vai ser a primeira. Acho que ela deve ter esse texto de cor. Atenção, passageiros. Colocar a máscara primeiro. É verdade. É verdade. Eu também custei muito até entender isso. Eu precisei de vários cursos, porque é muito mais fácil a gente se doar para o filho. Gente, aquele amor, aquele olhar, aquela coisa abnegada, como que é mais fácil? E às vezes aí, o que a gente está fazendo? A gente também está terceirizando e projetando o nosso amor para o filho apenas. Só que a gente quer que essa pessoinha vai tomar asas, vai voar, vai ganhar o mundo, se Deus quiser, vai ter a própria vida. E aí, cadê você nisso? Né? Então, assim, ok. Passou o dia inteiro, tenho roupa para lavar, passar, cozinhar. Já passei por isso várias vezes, já peguei muito ônibus, sei muito bem como é que é. Como é que a gente faz? Gente, põe um alarme no celular. Vamos usar a tecnologia a favor. Põe 2 da tarde, tempo para mim. Vou sentar. Mas é seríssimo. Vários cursos que eu fiz no interior, Miri, vários, assim, posso falar para vocês. O que elas mais ensinam. Tem um tempo para você, sentou, respirou, põe os 2 pés no chão. Respirou. Só. Aí vai, levanta. Porque você se coloca no eixo de novo. Né? Se você entrar para você, porque senão você começa a adoecer. O seu corpo vai ter sintomas de exaustão, de cansaço. Eu passei por isso. A gente fica assim, perdida da gente. E aí, como que a gente volta para essa corda para a gente mesmo? Quando a gente tem uma âncora nas nossas próprias capacidades. Então, eu estou ancorada, eu sou a mãe, eu sou a autoridade.
Meu esposo é o outro lado, ele também é uma outra âncora, é a Porto Seguro, é Fortaleza, é autoridade. Aí sim, vamos deixar esse filho navegar nas emoções dele, vamos deixar ele na creche, mas já com o coração quentinho, assim. Você sonhou? O que a gente pode fazer de bom hoje? Aí, ok, isso foi amanhã, porque eu sei que o tempo do Instagram, logo, logo, a gente vai precisar desligar. Daqui a pouco vão derrubar a gente aqui. O dia inteiro almoçou, você recebeu no aplicativo a mensagem da creche, almoçou bem, foi ao banheiro, fez xixi, não sei o quê. A sua deve ter isso, né? Eles dão um relatório. Não tá nesse nível de aplicativo, não, mas tem agendinha, tem agendinha. Perfeito, você tem agenda ótima. E eu sou aquela mãe chata que todo dia, quando eu chego para pegar, ele comeu, tá tudo bem com ele. A professora, teve uma professora que ela devia me odiar, porque ela simplesmente queria me entregar o Davi. Não me falava nada. E eu falei assim, gente, essa professora tem problemas, né? Aí eu comecei a fazer. Quando eu às vezes segurava a mochila assim, tipo assim, quando eu ia entregar ele, eu segurava a mochila dele, que ela ficava tentando pegar na minha mão, poder falar com ela, porque ela não falava comigo. E eu acho que isso é muito importante também, a gente ter um momento de conversar com a professora, de saber, de dizer como é que a criança tá, se a criança não dormiu bem, se dormiu bem, né? Se ela tá passando por um momento difícil, se teve alguma coisa em casa, sei lá, né? A gente também tem que ter esse... Eu já fui professora e eu sei a importância que tem isso, né? Do diálogo da mãe com a professora, porque hoje em dia os pais, eles estão ensinando para o filho, na verdade, que a professora é uma funcionária e eles mesmos estão vivendo desse jeito, né? Eu lembro que uma professora uma vez desabafou comigo, assim, poxa, a mãe de fulano só vem aqui para montar barraco, né? E a gente tenta falar com ela que o filho dela tá precisando de uma ajuda assim, 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 mas ela não aceita. E aí, né? É complicado. Porque aí é que tá, e essa relação, esse tripé, escola, família e aluno, ele é um tripé muito sagrado, porque você vai passar anos na escola, né? Então, assim, isso é um assunto que a gente preza demais no canal da família. Isso é um super assunto, acho que dá tema para ótimas lives. E eu sei que você com o seu canal, né, que é o Viver para Valer, o seu blog, o seu livro, etc., essa questão da escola, da formação também é muito importante para você. Porque aí é que tá, que é a tranquilidade. Eu sei que o Davi não está sendo, que é o seu caso, terceirizado para a creche. Não, ele está sendo estimulado na creche. Exatamente. E sou eu, mãe, que vou abastecer o combustível das emoções. Chegou o final do dia. Filho, como é que foi hoje? Me fala o que foi mais divertido do seu dia. Porque às vezes só perguntar como foi hoje é muito solto. Meu filho, né? Fica assim. Só que se você pergunta uma coisa bem engraçada, por exemplo, tem gente que morre de rir dessas coisas que eu falo assim, seu filho não te responde nada de como é que foi o dia. Então pergunta para ele, filho, mas pergunta assim com genuidade. Filho, alguém soltou um pum na sala de aula hoje? Aí, e se ele não souber responder isso, amanhã ele vai lembrar. E aí você tá começando, você está criando, começando a fazer o quê? Esse tripé, que é muito mágico da escola, o aluno e a família, né? Esse triângulo mágico, a escola, aluno, família, que vai se colocando em várias posições ao longo da vida, você começa a perceber que a escola, sim, ela é parceira, mas ela não tem todo esse peso, não. É a gente que precisa resgatar esse peso da conexão, esse peso que é um peso delicioso da formação do ser humano. Então, isso é muito importante. É o que a gente vem conversando, porque eu que vou fazer propaganda da sua semana do Viver para Valer. Que a Miriane tem maravilhoso, gente. O que ela colocou pra gente, que é para fazer download de um material, para planejar o ano inteiro. Se eu estiver falando errado, você me corrige. E ela faz com muita delicadeza, porque ela é vocacionada nessa questão de formação, essa inquietude de transformar o próximo. E tudo que eu estou falando para você é porque eu sinto também. Eu também tenho essa inquietude de transformar o próximo. Porque eu vejo a grandeza da gente ter tido uma formação muito bonita, pelo menos na adolescência,
né, Mirene? Isso a gente tem em comum de ter uma formação em todas as áreas da vida, que é o que faz a gente hoje ser essa mãe líder que quer ter uma mensagem para o mundo. Opa, vamos fazer uma geração melhor aí. E depende da gente. Depende muito da gente. Com certeza. Carol, a gente vai ter que fazer mais umas 10 lives, assim, pra gente conseguir falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Foi, assim, muito bom conversar com você. Nossa, eu teria mais muito assunto para falar contigo sobre isso. Só 5 minutos, não tô nem acreditando. Só tô sentindo falta dos corações do André, que eu não tô vendo. Acho que ele já deve ter dormido. Que bom, você tá de férias, né? Outro horário nas férias. Olha, eu acho que a Vanessa vai matar a gente, porque a gente não avisou para ela dessa live. Com certeza. Eu não consegui falar com ela, mas assim, a gente se encontrou. Eu não consegui avisar antes, mas a gente se encontrou. Ela estava super feliz. A Fran é uma mega parceira, ela é minha amiga, ela é fonoaudióloga, ela dá super dicas também. Ela é lindíssima, maravilhosa. E Miriane, vamos fazer mais lives, assim, o canal da família também tá aí para isso. A gente está com muitos vídeos lá, são vídeos bem bacanas, com dicas já, assim, bem costuradinhas, para quem quiser dar uma olhada. Tá maravilhoso. Agora eu que vou fazer a propaganda. Mamãe, sigam o canal da família. Realmente, assim, eu não sei como você consegue em 1 minuto falar tanta coisa. Eu já tentei fazer a mesma coisa, eu não consigo. Eu preciso falar uns 5 no mínimo, eu enrolo para falar o que ela fala em 1 minuto. Né? E as lives da Carol também são, assim, maravilhosas. Já assisti umas lives, assim, que eu caí de paraquedas sem querer, não sabia que ia ter e me ajudaram muito. Realmente, assim, é um canal da família, né? Você colocou o nome certo. Obrigada. Mas é uma bênção. Eu sinto que a gente, Miriane, isso eu quero compartilhar aqui. Como eu sei que não tem tanta gente assim, agora ao vivo já passou muita gente, mas assim, quero compartilhar que são coisas muito íntimas. A gente teve um terreno fértil que foi arado, que foi regado, e que a vida trouxe, de certa forma, vários desafios. E que até me emociona falar assim, nossa, quem diria? A gente passar pelo que passou, hoje você é mãe, eu sou mãe, eu tô casada, e já pensei tantas vezes na questão de vocação religiosa, e como que é isso, assim como você, e os planos de Deus são perfeitos, porque talvez essa mensagem que a gente precisa passar hoje não é uma mensagem que vem daqui da mente, sabe? Ela vem do coração, ela vem do espírito. Então, é isso, assim, independente da religião, independente do que você vem de bagagem, é um ser humano e é o futuro da humanidade. A gente precisa de muita oração, muita, muita. Muita. E colocar o nosso melhor, né? Com muito amor, para formar eles bons seres humanos, né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Saber ter o que você falou, né? Essa conexão com a escola, essa conexão com os outros educadores deles, né? Mas não esquecendo que a nossa principal missão como mães não é só colocar dinheiro em casa, né? Ela é muito superior a isso, né? E como pais também, né? A gente fala de mães porque, assim, a maioria das mulheres são as que estão por aqui. Mas os pais têm eu vejo aqui, assim, a importância que é a figura masculina também. Às vezes a pessoa não tem o pai, né? Mas tem uma figura masculina, né? Eu conheço muitas mães solteiras que a criança tem uma figura masculina no avô, por exemplo. Exato. Né? E isso eu acho muito importante também. Existe um papel diferente do homem e da mulher, porque até a própria natureza física é diferente, né? A maneira de acolher, a maneira de falar, a maneira de lidar, né? Mas, bom, vamos nos despedindo, porque daqui a pouco vai cair esse negócio aqui sem a gente se despedir. Deixa eu Carol. E se a gente fez todas nosso planejamento, mas a gente vai ficar deixando um convite para a semana do Viver para Valer. Muito bem, pessoal. Semana que vem, Semana Viver para Valer, do 13 ao 17,
de janeiro, né? Porque eu já estou em fevereiro, gente. Depois que eu vi que eu tinha colocado que a nossa live era em fevereiro, tu acredita? Mas tá, foi a Tassi que me falou até. Então, do 13 ao 17 de janeiro, Semana Viver para Valer, vou estar passando um pouquinho essa minha experiência de planejamento, de organização pessoal, organização da casa. Já disponibilizei, quem faz inscrição já recebe o planner, né, que é esse material que você falou, e eu vou ensinar ao longo dessa semana os fundamentos de uma boa organização e também como usar o planner para se organizar. Não precisa necessariamente usar o planner que eu estou disponibilizando, mas eu vou ensinar a usar, porque ele tem todos os elementos que a gente precisa para um bom planejamento, né? Perfeito. E o mais legal, assim, além da semana... Oi, Nath. Oi, Flávia. Gente, só gente conhecida, coisa mais linda. Além da semana do Viver para Valer já ser maravilhosa, porque a Miriane tem super prática nisso, de planejamento há mais de 20 anos, ela me convidou para uma aula. Você tem? Eu só tenho 25. Ela me convidou para uma aula bônus sobre questão de escola, que é nosso assunto delicioso. Eu já fui professora por muitos anos. Minha última atuação foi na Escola Americana de Brasília, então a gente tem aí muita coisa linda para poder compartilhar, questão de sala de aula, de como falar com essas professoras, como trazer mais informação, como estimular e organizar essa vida acadêmica dos nossos filhos. Tem 2020 aí pela frente para a gente estar fazendo melhor. E aqui tem uma vovó mandando beijo. Eita, coisa boa, que coisa linda. Tá bom, obrigada, Carol. Fica com Deus. Muito obrigada. Essa só é a primeira de muitas. Com certeza, que bom. Sinta o meu abraço aí, quem tiver também, esse abraço bem gostoso. Vamos lembrar de perguntar para o filho se sonhou e o que é que foi de bom para você poder dormir também aí com a cabecinha bem conectada com os anjos. Tá bom? Tá bom. Tchau, Carol. A gente tá se despedindo várias vezes, mas é porque a gente não quer desligar. Agora eu vou desligar. Vamos. Beijo, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.